TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, nosso programa, enfim, graças a Deus chegou a hora da gente estudar um pouco mais, aprender, nos enchermos de conteúdo sobre a Palavra de Deus e, com isso, aprender a lidar com a nossa vida. Porque tudo é um reflexo do valor que Deus tem dentro de cada um de nós. Nosso programa promete ser ótimo, estamos nessa saga de conhecer Samuel. O primeiro livro de Samuel está maravilhoso. Eu quero agradecer nossos dois mestres que estarão conosco nesse programa de hoje, Padre Carlos Henrique Botura, muito obrigada. Olá, gente, tudo bom? Que ótimo. Diácono José Carlos, a quem agradeço também. É bom estarmos juntos. Então, com todos nós aqui reunidos, então, vamos partir para o nosso estudo, vamos continuar aprendendo quem é Samuel, quem foi Samuel, que mensagem ele deixa para nós hoje, de todo esse amor que eles vamos ver relatado aqui. Nós estamos no capítulo 6, vamos partir para o versículo 13, mas antes eu quero saber, queridos mestres, vocês querem fazer uma pequena introdução antes do que nós vimos? Eu faço a introdução e o padre esmiuça a coisa. Então vamos lá, uma pequena introdução para que quem não pôde estar conosco no programa anterior, primeiro eu sugiro que busque nas nossas redes, né? Vá no YouTube, você vai encontrar lá tudo certinho para que você não perca. E aqueles que assistiram ou esqueceram, querem pegar o fio da meada como eu, por favor, vamos ver, peço a introdução então. Bom, no programa anterior nós vimos a saga da Arca da Aliança, ou seja, a presença de Deus entre o povo filisteu, né? Os israelenses chorando de luto, né? Porque perderam seus entes queridos e perderam também a arca, a presença de Deus, né? A mãe do menino colocou o nome nele de Icabode, né? Por conta de perder essa presença de Deus, que a arca foi tomada pelos filisteus. Mas nós vemos então que os propósitos de Deus, nós vimos, né, no outro programa, que os propósitos de Deus, o pensamento de Deus, os pensamentos de Deus, não são os nossos pensamentos, né? De um mal, Deus sempre tira um bem maior. E nós vimos então o início dessa ação de Deus. Primeiro, ele vence o falso deus Dagon, né? E depois Deus sozinho combate contra os filisteus, né? Os ferindo com tumores, com hemorroidas, e enfim, eles se dão por vencido e eles mesmos vão devolver a arca para os hebreus. E aí nós paramos lá na localidade de Bet-Sames, que significa Casa do Sol, né? E em Bet-Sames nós retomamos hoje essa nossa saga da Arca da Aliança entre os filisteus, a sua volta, porque a Arca da Aliança mesma voltou, mostrando seu poder, sendo conduzida por duas vacas, né, que são irracionais, duas vacas que deixaram lá os seus bezerros e voltaram mugindo, certamente com saudade dos bezerrinhos dela, mas obedientes, né, a Deus que estava ali presente na Arca da Aliança. E aí hoje nós continuamos então essa bela história e assim continuamos com essa revelação na história da salvação a partir de Bet-Sames. Não adianta o mal querer tomar Deus para si como se fosse posse sua, porque o lugar de Deus é sempre no meio de seus filhos. E é isso que nós estamos conseguindo prever e entender. Vamos agora, a partir do versículo 13, continuar essa nossa história e vai relatar aqui o seguinte. Estavam os de Bet-Sames fazendo a cega do trigo no vale. Quando olharam, viram a arca e se alegraram ao vê-la. O carro chegou ao campo de Josué de Bet-Sames e parou no lugar onde havia uma grande pedra. Racharam a madeira do carro
e ofereceram as vacas em holocaustos a Yahvé. Os levitas tinham descido a arca de Yahvé e o cofre que estava ao lado dela e que continha os objetos de ouro, e tinham depositado tudo sobre a grande pedra. Naquele dia, o povo de Bet-Sames ofereceu holocaustos e sacrifícios a Yahvé. Os 5 príncipes dos filisteus viram isso e voltaram a Acaron no mesmo dia. Os tumores de ouro que os filisteus levaram em reparação a Yahvé foram um por Azoto, um por Gaza, um por Ascalon, um por Gate e um por Acaron. E ratos de ouro em número igual a todas as cidades dos filisteus, as dos 5 príncipes, desde as cidades fortificadas até as cidades abertas e até a grande pedra onde se depositou a arca de Yahvé. Ainda hoje ela está no campo de Josué de Bet-Sames. Deus feriu entre alguns homens de Bet-Sames, pois eles tinham olhado o interior da arca de Yahvé. Ele feriu entre o povo 70 homens, 50.000 homens. O povo ficou de luto, porque Yahvé lhe tinha dado tão duro castigo. A gente vê a arca, enfim, que volta para sua casa, volta para o seu meio, porque os que haviam roubado entenderam que aquele Senhor poderoso, muito maior que o seu Deus, que não era nada, Dagon, poderia lhes causar muito mal ali, né? É engraçado quando o mal se vê de posse de um bem e diz assim, peraí, isso aqui não é nosso, deixa ele ir. E enfim, os filisteus acolhem com essa alegria esse bem que volta para si, esse grande tesouro que volta para si, juntamente com as oferendas que foram feitas em reparo ao mal causado. É isso, padre? A gente vai então percorrendo esse trajeto todo. No momento em que a arca então retorna para o território próprio, a gente vê que tem aqui uma cena interessante, né? O primeiro, o povo dali faz o que deveria ter feito, né? Oferecem a Yahvé um holocausto. Então, daquilo mesmo, né? Tanto da carroça fazem lenha, das vacas fazem o holocausto, recupera a arca e aqueles objetos dados como compensação, né? Como oferenda do povo filisteu. Então, parece que está tudo ótimo, né? De repente, como diz aqui o texto, apesar de, veja bem, né? Quem carrega a arca são os levitas, os encarregados para fazer isso mesmo. Os autorizados, né, a transportarem a arca. Mas diz aqui, né, que alguns homens olharam dentro. Aí a gente não especifica quem, pode ser até dos próprios levitas mesmo. Então, eles também fizeram um gesto que não lhes era propício fazer, né, de abrir a arca para olhar lá dentro. Talvez eles quisessem conferir se as tábuas da lei estavam lá, né? Pensei a mesma coisa, padre. Provavelmente seja isso. Mas mesmo assim não era permitido a eles, né, fazer esse gesto. Então, outra vez vem um castigo, né? 70 homens que morrem e torna aquilo que seria uma festa outra vez motivo de luto, né? Motivo de tristeza. E dá a impressão assim, né, que a arca, o Deus, né, que está representado na arca, ainda não está totalmente satisfeito com a situação, né? Apesar de, a gente vai ver exatamente isso mais para frente aqui no texto, apesar de terem oferecido aqueles holocaustos, na verdade parece que o povo ainda não havia caído na gravidade do seu erro anterior, né? Que fez exatamente com que a arca fossem vencidos pelos filisteus, a arca tivesse sido levada para lá e está retornando. Então, Yahvé parece que ainda não está em paz com o seu povo, né? Apesar desse holocausto oferecido. Então, continua uma certa inimizade aí. E a gente vai ver, assim também como a questão do povo filisteu, que sempre está lá tentando conquistar, né, a terra, os embates entre eles só vão ser superados. Então, tanto os embates com os filisteus quanto a questão da arca, né, a localização da arca, só vai ser superado bem lá na frente com Davi, na verdade.
que ele é que vai conseguir submeter os filisteus e vai depois ter o local onde colocar, né, a arca na construção do templo. Isso está bem lá na frente ainda na história, né? Então temos aí uma arca irrequieta, vamos dizer assim, Coitado, né, a presença sem de local Deus. muito certo. Engraçado que esse texto que eu li, a última frase diz que o povo ficou de luto porque Yahvé lhes tinha dado tão duro castigo. E na minha nota de rodapé vai dizer que depois dos filisteus, os israelitas experimentaram quão terrível é a arca para quem não a respeita. É aquilo que a gente comentava em programa anterior, em que a gente dizia que, quem sabe, o grande benefício deste mal ter acontecido, de ter saído das mãos dos israelitas e ter ido para as mãos dos filisteus, um bem tão precioso, fosse exatamente para deixar essa lição, que o bem maior tem que ficar entre aqueles que o amam e preservam e cuidam dele, né? E não entre aqueles curiosos que querem ali fazer igualdade entre o Deus Todo-Poderoso e os seus pequenos deuses. Mas enfim, diácono, é isso mesmo? Sim, como dizíamos lá no outro programa, nós temos aqui uma prefiguração. Então, a Arca da Aliança, ela carrega a presença de Deus, né? É interessante que no livro do Apocalipse, lá no capítulo 12, São João, ele tem essa visão, ele tem a revelação. Aliás, Apocalipse significa revelação. Então, ele diz que viu um grande sinal no céu. E o que aparece primeiro? A Arca da Aliança. E depois, ele tem uma visão de uma mulher vestida de sol, coroa de 12 estrelas na cabeça, lua debaixo dos seus pés, o filho que está para nascer e que vai reger a terra com um cetro de ferro. E aí então essa imagem da mulher, ela tem dois significados. Um significado é que é mariológico. Sim. Nossa Senhora, ela é a Arca da Aliança por excelência, porque ela traz em si a presença de Deus. A arca que nós vemos aqui, né, indo de Bet-Sames para Cariate e Arim, é uma prefiguração de Nossa Senhora, que é por excelência a Arca da Aliança, né? Mas essa passagem do Apocalipse, ela tem também um outro significado, que é a igreja. Essa mulher representa também a igreja, porque Maria é a imagem perfeita da igreja. Então isso é muito bonito. E aí essa Arca da Aliança, lá do Antigo Testamento, está em profunda relação também com o povo de Deus. E hoje nós somos o povo de Deus. E aí o que acontece? O que faz nos refletir? Que nós devemos ter todo esse grande respeito. Primeiro, para com a mãe de Jesus. Sim. Né? Segundo, nós temos que ter muito respeito para com a Eucaristia presente nos tabernáculos. Sim. Não é? Por quê? Porque o tabernáculo também, né, é representado lá atrás, na Arca da Aliança. Nós cremos na presença real de Jesus, substancial, né? Porque ele está presente realmente em todos os lugares, né? Mas a presença substancial dele. Por isso, essa necessidade do respeito, que nós já vemos no tipo, que é a prefiguração da Arca da Aliança. Muito bem. Nós vamos fechar esse capítulo 6 agora, e eu vou ler o trechinho, mas eu vou entrar um pouquinho no capítulo 7, que nós já estamos começando daqui a pouco, mas eu vou roubar um pequeno versículo do capítulo 7 para a gente poder fechar a ideia. Então, no versículo 20 do nosso capítulo 6 do primeiro livro de Samuel, vai dizer: Então, os habitantes de Bet-Sames disseram: Quem poderá estar em pé na presença de Yahvé, esse Deus santo? Para quem irá ele agora saindo daqui? Enviaram mensageiros aos habitantes de Cariá e Arim com estas palavras: Os filisteus restituíram a arca de Yahvé. Descei e fazei-a subir até vós. Os habitantes de Cariá e Arim vieram e fizeram subir a arca de Yahvé. Conduziram-na à casa de Abinadab,
no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para guardar a arca de Yahvé. Bonito, enfim, agora a gente estabelecer um local e um zelador, um cuidador, aquele que deve ser realmente o protetor desse tesouro, porque, enfim, agora os israelitas entenderam que aquele é o seu maior bem. Não porque Moisés disse, porque Deus se fez colocar entre eles através das tábuas da lei, mas porque agora, pela perda que eles tiveram, eles reconheceram o valor que é aquele tesouro entre eles. Vamos cuidar, não é isso? Esse respeito que foi falado, né? É bastante, talvez a gente possa dizer aqui, veja bem, não é que a atitude, depois dessa morte dos 70 homens, né? A atitude dos habitantes ali de Bet-Shames é bastante semelhante à atitude dos filisteus anterior, né? Na hora que vem que a arca, ou a presença de Deus é terrível, né? Eles querem passar adiante também, né? Não vamos deixar aqui não que a coisa está preta. Então, eu vou procurar um outro local que é essa cidade, Kiriat Yarim, né? Mas é gozado, né? Se você vê aqui também na nota de rodapé, essa cidade, Kiriat Yarim, tinha outro nome anteriormente chamada Baala. Vem de Baal. Outra vez, né? O deus estrangeiro ali da terra da Palestina. Ou seja, a presença da idolatria ali era forte. Então, o que vem a seguir vai mostrar uma atitude que é esperada, né, do povo de Deus, que a gente falou, né, o pessoal de Bet-Shames queria fazer, fez um holocausto, mas parece que não chegou a completar o sentido verdadeiro de um reconhecimento do pecado, né, e uma penitência como vem a seguir. Vamos dar uma olhadinha então no que vem para frente. Seguindo então, no versículo 2 até o versículo 6. Desde o dia em que a arca foi instalada em Kiriat Yarim, um longo tempo correu, cerca de 20 anos, toda a casa de Israel suspirou por Yahvé. Então Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais a Yahvé, tirai do meio de vós os deuses estrangeiros e as astartes, fixai o vosso coração em Yahvé, e a ninguém mais sirvais a não ser a ele. Então ele vos livrará da mão dos filisteus. Os israelitas lançaram fora, pois, os Baais e as Astartes, e não serviram senão a Yahvé. Disse Samuel: Reuni todo Israel em Masfa, e intercederei por vós junto de Yahvé. Reuniram-se em Masfa, tiraram água e a derramaram diante de Yahvé, jejuaram naquele dia e disseram: Pecamos contra Yahvé. E Samuel julgou os israelitas em Masfa. O meia-culpa ainda não havia sido feito? Exato, a liturgia. Como é importante penitencial. isso, né? Sim. Então veja que o gesto do holocausto havia sido feito, mas o gesto do coração O pessoal todo. né? Reconhecer o erro, né? E voltar-se de coração. Então veja que aqui nós temos, né, outra vez, né, perigo constante de na nossa fé a gente fazer ritos, mas não fazer uma verdadeira conversão, né? Isso a gente precisa sempre examinar, né, na nossa consciência, acima de tudo. Que tantas vezes a gente faz gestos externos, mas o coração ainda não mudou, está voltado, né? Ainda não está voltado realmente para Deus. Interessante é a gente ver na nossa liturgia, né? Sim. A liturgia dominical e todas as outras diárias que a gente faz, a gente vê que sempre somos convidados a esse meia-culpa, a esse perdoe-nos, Senhor, perdoai-nos, Senhor, perdoai-nos, Senhor, para depois nos fazermos dignos de receber o grande Deus, né? Então nós vemos aqui assim uma profunda ligação da liturgia com a vida. Sim. Lá em Bet-Shames, eles fizeram até um holocausto, se alegraram,
Mas foi aquele oba-oba, foi aquela coisa momentânea, não houve uma profunda conversão. Esse é um perigo que ocorre com a gente. Nós podemos participar de um retiro, fazer um acampamento ou algo assim, nos entusiasmarmos, sentirmos a presença de Deus, mas não basta sentir, tem que haver a verdadeira conversão do coração, né? Tem que haver uma catequese profunda. E aí, o que a gente percebe? A gente percebe que Samuel, ele volta à ação, né? E então nós vamos ver aqui nesse capítulo a profunda ação de Samuel na busca da conversão do povo, né? Julgando Israel assim com equidade, à luz também da lei de Deus, né? E outra coisa que a gente vê também é assim a prefiguração. Aqui nessa perícope nós vemos aí a prefiguração das liturgias penitenciais. Então, por exemplo, no batismo, né? No batismo nós temos que fazer, tem a oração de renúncia. Eles têm aqui a oração de renúncia. Professamos a nossa fé, eles também professam a fé. Na crisma, por exemplo, na crisma nós temos a renovação das promessas batismais. E aqui, também para a Eucaristia, né, nós fazemos a renovação, né, das promessas batismais, juntamente com a renúncia da nossa má conduta, buscando uma profunda conversão. Né? Então aqui nós temos uma bonita prefiguração. Povo judeu, né? Aliás, até hoje, eles também têm até hoje essas liturgias ditas penitenciais, por exemplo, no Yom Kippur, né? Que é o dia do perdão, eles também fazem essa liturgia penitencial. E aqui nós podemos perceber o sentido profundo, né? E somos alertados para que nós não sejamos aí como o pessoal de Bet Sames, que tem aquela alegria momentânea, mas depois deixa sufocar esse encontro que eles tiveram com a presença de Deus, deixa sufocar pelos espinhos, pela curiosidade, pelo oba-oba, pela teologia da prosperidade, e acabam se perdendo, né? Isso é um grande perigo que nós vivemos hoje, né? No nosso dia a dia. Então, é muito profunda, né, essa passagem. E, como já dizíamos, também essa importância que nós vamos ver do ministério, do serviço de Samuel. E que haverá depois, em comparação com o capítulo 8, nós vamos ver que há alguma divergência, porque como a Bíblia foi escrita em mutirão, então, conforme o autor daquele trecho, dá aí uma pequena diferença. Mas é salientado aqui a importância de Samuel como juiz e profeta. Porque é interessante, o livro começou em Silo, né, onde estava Eli, onde Samuel foi chamado de criança, onde estava a arca. Depois nós percorremos esse ciclo, né, em que entra lá para a terra dos filisteus, passa por Bet-Sames, depois agora chega a Cariat-Jearim, e aí vai permanecer agora a arca por um tempo, né? E o próprio Samuel vai aparecer aí, mas agora pedindo para que se reúnam em Masfa, para onde irá outra vez a arca, né? Então nós temos um período, né, de mudanças constante da arca que vai agora sim permanecer em Masfa até que seja criada então ou melhor, é isso mesmo? Não, Cariat-Jearim, né, que vai ficar até que então se construa o templo em Jerusalém, tá? E aqui até ele fala aqui que Masfa era o local onde existia o santuário, onde todos eles, israelitas, que era considerado o maior lugar alto. Então, onde eles se aproximavam mais de Deus. Então, todo esse processo de meia-culpa individual, porque o coletivo não pode responder pelo individual, teria que acontecer nesse santuário. Isso? Você quer acrescentar? Eu quero acrescentar aqui no versículo 12, que Samuel tomou uma pedra e colocou entre Masfa e Sem, né? Ele deu o nome de Ebenezer. Né? Dizendo até Ebenezer, e dizendo até aqui, Yahvé, até aqui o Senhor nos socorreu.
Esse versículo é muito caro para os irmãos evangélicos. Por quê? Essa saga, ela começa lá no capítulo 4, em um lugar chamado Ebenezer. Justamente em outro lugar, mas com o significado pedra de ajuda. E a conclusão vai se dar aqui no Novo Ebenezer. Esse lugar aqui é um outro lugar também chamado Ebenezer, com esse profundo significado. Até aqui o Senhor nos socorreu, até aqui o Senhor nos ajudou. Na Almeida, o Senhor nos ajudou. E é muito importante esse reconhecimento, né? Samuel, juntamente com o povo, tem esse reconhecimento, até aqui o Senhor nos ajudou. E assim, por que eu digo isso? O Papa Francisco, ele fala muito do neopelagianismo, né? Então, o que é o neopelagianismo? É esse cristão que ele quer chegar ao céu, ele quer se realizar por si mesmo, sem se abrir à graça de Deus. E aqui nós vemos que o povo de Deus, então, ele se abre, né? E reconhece que se eles chegaram até ali, foi porque Deus os ajudou. Daí esse nome em hebraico, Ebenezer. Ok. Então, para que a gente entenda isso aí, eu vou pedir um pequenino intervalo e a gente já volta lendo exatamente esse texto onde está citado esse ponto que o diácono coloca para nós. Já voltamos. Muito bem, voltamos, como o diácono havia citado, um versículozinho aí para que a gente pudesse dar um destaque maior. Vamos ler então esse trecho que a gente já vai finalizar o capítulo 7, a partir do versículo 7. Logo que os filisteus souberam que os israelitas se colocaram reunidos em assembleia em Masfa, os príncipes dos filisteus subiram contra Israel. Sabendo disso, os israelitas tiveram medo dos filisteus. Os israelitas disseram a Samuel: não fiques mudo, abandonando-nos. Clama a Yahvé, nosso Deus, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. Samuel tomou um cordeirinho de mama e o ofereceu em holocausto a Yahvé por Israel, e Yahvé lhe respondeu. Enquanto Samuel estava oferecendo o holocausto, os filisteus atacaram Israel, mas nesse dia Yahvé trovejou contra os filisteus com grande fragor e os encheu de pânico e foram vencidos por Israel. Os homens de Israel saíram de Masfa e perseguiram os filisteus até Bet-car e os destroçaram. Então Samuel tomou uma pedra e a colocou entre Masfa e Sem e lhe deu o nome de Ebenezer ou Abenezer, dizendo: até aqui Yahvé nos socorreu. Assim foram os filisteus dominados e nunca mais voltaram ao território de Israel, porque a mão de Yahvé pesou sobre os filisteus enquanto viveu Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas de Acaron a Gate, e o território destas Israel o libertou da mão dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. Samuel julgou Israel todos os dias de sua vida. Cada ano ele visitava Betel, Gilgal e Masfa e julgava Israel em cada um desses lugares. Depois voltava a Ramá, porque ali estava sua casa, onde julgava Israel. Ali ele edificou um altar a Yahvé. Bonita história, né? O final de alguém que viveu uma vida servindo a Deus, né? E se manteve fiel a essa condição de servir a Deus. Pois é muito interessante esse texto, que você, como acabamos de ler, dá a impressão que é o final de um relato, né? E tanto Samuel como a história com os filisteus continua bem para frente ainda. Então a gente percebe claramente aqui, veja bem, né, que até aqui o redator estava seguindo uma fonte e de repente ele começa a seguir outra fonte. Porque vai continuar, como já falei, os filisteus vão continuar em briga com eles por muito tempo, até Davi. O Samuel ainda vai ungir Saul, ainda vai ungir Davi.
Então, exatamente dá a impressão que está no final de um relato, e não é, na verdade, o final de um relato. Lembra, aqui a descrição que faz de Samuel, mais uma vez, frisa a sua função de juiz. Sim. Mais uma vez, né? Tanto que julgou o Israel, né? Ali isso. em Ramá, né? Durante muito tempo ainda. Mas agora, daqui para frente, vai se colocar muito mais em destaque a sua função de profeta, então, né? Que é enviado por Deus para a unção dos reis, né? Então, isso é bom a gente perceber, né, que está aí no texto nosso, e que quando a gente vai dizendo existe uma fonte tal, existe um documento outro, então que o livro pega relatos de várias épocas diferentes e coloca tudo num só, é o próprio texto que começa a nos falar isso, né, nos demonstrar isso através dessas incongruências, podemos dizer, sem dúvida nenhuma assim. E que depois, claro, a ciência bíblica, a ciência literária vai aprofundar isso, vai tentar estabelecer o melhor possível de onde é que vem, né, ou de qual época que vem cada trecho do livro. Com isso, gente, fica claro, né, que quando a gente diz, por exemplo, né, Salmos de Davi, não são todos os Salmos de Davi, nem da época de Davi. Quando a gente fala lá do Pentateuco, que é de Moisés, não é tudo de Moisés, e assim por diante. Então, é bom a gente ter isso como algo normal. Então, voltamos a falar outra vez o que aqui para vocês? Ao ler a palavra de Deus, a gente tem que ter também alguma instrução a mais fora da palavra, entre aspas, no sentido de que a ciência, né, bíblica joga luz sobre os textos para podermos compreendê-los melhor, para podermos assimilar melhor cada coisa dentro da sua época, dentro do seu gênero literário e assim por diante, tá? Então, não estudar a Bíblia como se fosse um texto único e que todas as partes teriam a mesma importância ou que todas elas a gente vai interpretar ao pé da língua é um erro, que hoje em dia não se pode mais sustentar, só sustenta aquele que é fundamentalista, né? Que acha que o texto bíblico deve ser acolhido sem nenhuma crítica. Crítica no sentido de conhecimento também científico em cima dele, que esclarece para nós, então, a interpretação. Bom, como nós vamos ver a partir do capítulo 8º, já toda essa questão da realeza, onde Samuel talvez vá se colocar como o profeta, será que aqui não é um toque nostálgico já de dar tchau para Samuel na condição de juiz? Mais ou menos isso, né? É interessante a gente notar que, como nós temos hoje várias correntes teológicas, também no tempo dos escritores da Sagrada Escritura, nós temos várias correntes teológicas também, né? Nessas muitas fontes aí que o padre cita, nós temos, por exemplo, nós vamos perceber no início do capítulo 8 que existe assim uma corrente pró-monarquia, pró-realeza, e tem uma corrente que é contra a monarquia, que é a favor que o rei seja sempre Javé, né? Que é manifestada essa corrente antimonarquista, se podemos dizer assim, é manifestada, é colocada na boca de Samuel esse parecer. E aí ele coloca todos os prós, ou melhor, ele vai colocar os contras, né? O que vai acontecer, vai deixar o povo bem a par, né, do que vai acontecer com eles durante a monarquia. Então, assim, nesse final aqui do capítulo 7, nós vemos essa exaltação de Samuel como juiz, uma exaltação ao tribalismo, ao juizado, ao judicato, né, podemos dizer assim, e também uma exaltação a Yahvé, como o verdadeiro rei e senhor daquele povo. E aí, quando a gente entra no capítulo 8, entra em ação daí essas outras fontes que nós veremos. Fica aí um breve spoiler, né, padre? Foi ótimo. Do que vamos ver no capítulo 8. Foi ótimo para a gente perceber exatamente aqui uma figura, né? E aqui outra figura. Até o 7 nós vamos ver exatamente aquilo que o padre
colocou para nós, apesar de várias influências e percepções, aqui essa nostalgia, esse dando tchau, que parece que está tudo encerrado, na condição de juiz, né? Vamos iniciar um novo Samuel agora, né? Com esse convite já, essa figura profética que vai desenvolver um novo papel. Podemos partir para o capítulo 8, então, preparados? Material Apóstolos, vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Vai dizer: Samuel, quando envelheceu, constituiu seus filhos juízes para Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles foram juízes em Bersabeia. Mas seus filhos não seguiram o seu exemplo. Ao contrário, orientaram-se pela ganância, deixaram-se subornar e fizeram desviar o direito. Então, todos os anciãos de Israel se reuniram e foram ao encontro de Samuel em Ramá e disseram-lhe: Tu envelhecestes e teus filhos não seguem o teu exemplo. Agora, portanto, constitui sobre nós um rei que exerça justiça entre nós, como acontece em todas as nações. Mas esta expressão, constitui sobre nós um rei que exerça justiça entre nós, desagradou a Samuel, e então ele invocou a Yahvé. Yahvé, porém, disse a Samuel: Atende a tudo o que te diz o povo, porque não é a ti que eles rejeitam, mas é a mim que eles rejeitam, porque não querem mais que eu reine sobre eles. Tudo o que têm feito comigo desde o dia em que os fiz subir do Egito até agora, abandonaram-se e serviram outros deuses, assim fizeram contigo. Agora, escuta a voz deles, mas, solenemente, lembra-lhes e explica-lhes o direito do rei, que reinará sobre eles. Até que Samuel era um homem humilde, né? Ele não queria se manter no poder, ele estava ali cumprindo até uma vontade do povo, e aqui ele clama que o Senhor defina então essa situação. Interessante, né? Interessante. Muito, muito interessante. Então, nós já vamos ver aqui um Samuel que já está velho. Cansado. Ele tinha, engraçado, né? Bastante idade, mas ele vai continuar o profetismo. Tinha colocado os filhos não seguiram mal seu livre-arbítrio, né? Não seguiram o exemplo do pai, deixaram-se subornar, se corromperam. E aí os sábios de Israel, né, os anciãos, foram procurar e pediram então um rei. Uhum. Assim como as outras nações tinham, as outras cidades, estado tinha, né, eles foram pedir a Samuel. E Samuel então conversa com Deus, ele tinha muita intimidade com Deus, né? E Yahvé vai dizer: não, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim, porque até agora fui o rei. Vide capítulo 7, que Deus ali na Arca da Aliança, ele fez toda aquela obra contra os filisteus. Uhum. Eles não reconheceram isso. Então rejeitaram, não Samuel, mas rejeitaram o próprio Yahvé, pedindo então um outro rei. E entra, né, nesse substrato tudo aquilo que dizíamos no bloco anterior, né, as influências pró e contra monarquia, anti-monarquia, né? Nós vemos aí por trás das palavras todas essas influências. Okay. Interessante, aqui nós acabamos de ver o final do capítulo 7º, né, que até aí frisa a questão de juiz, começa mais a questão de profeta, mas o primeiro versículo, capítulo 8, né, traz esse dado. Samuel como juiz, que estabelece seus 2 filhos como juízes, coisa que não existe entre juízes, no livro de Juízes todos, né, e até aqui ainda, não existe essa tradição de passar de pai para filhos a função, é sempre uma escolha de Deus, né, para cada situação, para cada momento, para cada necessidade. Isso lembra um pouco, se a gente voltar então ao livro dos Juízes, Abimeleque, que quis estabelecer a monarquia no seu tempo, né? E foi rejeitado naquele momento, foi castigado também. Aqui lembra outra vez também para nós que o próprio caso de Eli e os seus 2 filhos, que também, né, não honravam a função do pai, no caso de sacerdote e também juiz.
E aqui outra vez acontece a mesma coisa. Então nós temos aqui essa passagem, né, entre o regime tribal dos juízes e o regime da monarquia, cercada dessas dúvidas, dessas reviravoltas, como falou agora para nós, né? Nós temos as várias teologias e assim por diante. De certa maneira, né, quando Samuel não gosta que peçam o rei, tem também o ciúminho dele de pai, que está presente aí, porém o texto vai colocar, né, exatamente o quê? Né? Não é a vocês que rejeitam, a você, né, é a seus filhos que estão rejeitando, é a mim que estão rejeitando. Então toda essa questão da monarquia ser fiel ou ser uma infidelidade a Javé que vai correr aqui dentro do texto. E vai correr adiante. E a gente vai também lembrar mais para frente de toda a história que a gente vai ver ainda do deuteronomista, especialmente no livro dos reis, o que acontece, né? Então, vamos estabelecer um rei? Vamos. Então vem Saul, não deu certo. Vem Davi, ótimo, maravilhoso. Vem Salomão, maravilhoso, mas que de repente cai na idolatria. E a partir daí, do seu modo de governar de Salomão também, acontece a divisão do reino. E vai continuar o livro dos reis, passando a história dos reis e dizendo aqueles todos, que a grande maioria dos reis, tanto de Israel como de Judá, também não foram fiéis à aliança. Então é toda uma história, né, em que a gente vai talvez, né, não sei se eu estou errado, mas talvez tirar um pouco da moral da história, né, que a questão de fidelidade e infidelidade não é uma questão de descendência, né, é uma questão de pessoa por pessoa que tem que reafirmar diante de si mesmo e de Javé, de nosso Deus, chamado, né? A questão de ser fiel. Então, um regime político, digamos assim, né, ele não vai garantir que seja melhor ou pior do que o outro, né? Exatamente. O ser melhor ou pior está na fidelidade. Exatamente. Então, seguimos. Vamos aproveitar, vamos fechar. Só queria um outro ponto interessante. Você quer também fechar aí? Porque nós somos até o 9, né? Isso. Então, no 9, Deus falando com o Samuel, ele vai dizer, lembra solenemente para eles o direito do rei que reinará sobre eles. E aí nós vamos ver agora no início, que você vai ler, de novo, lembrando o direito do rei, certo? E depois ele vai dizer todos esses direitos. Então, assim, nós vamos refletir sobre isso, né? É uma legitimação para Davi, para Saul, para Davi, para Salomão, né? Para os gastos que eles tinham, os impostos que eles instituíram. Ter que honrar também, né? Então, é direito do rei, então nós vamos ter que fazer essa reflexão. Ok, versículo 10, portanto, eu penso que a gente pode avançar o 10, né? Vamos em frente. Samuel expôs todas as palavras de Javé ao povo que lhe pediam um rei. Ele disse, este será o direito do rei que reinará sobre vós. Ele convocará os vossos filhos e os encarregará dos seus carros de guerra e de sua cavalaria e os fará correr à frente do seu carro. E os nomeará chefes de 1000 e chefes de 50, e os fará lavrar a terra dele e ceifar a sua seara, fabricar as suas armas de guerra e as peças de seus carros. Ele tomará suas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará os vossos campos, as vossas vinhas, os vossos melhores olivais e os dará aos seus servos. Das vossas sementes e das vossas vinhas, ele cobrará o dízimo, que destinará aos seus eunucos e aos seus servos. Os melhores dentre vossos servos e vossas servas e de vossos adolescentes, bem como vossos jumentos, ele os tomará para o seu serviço. Exigirá o dízimo dos vossos rebanhos e vós mesmos vos tornareis seus servos. Então, naquele dia, chamareis contra o rei que vós mesmos tivestes escolhidos, mas Javé não vos responderá naquele dia. O povo, no entanto, recusou-se a atender a palavra de Samuel e disse, não,
não teremos um rei, e seremos nós também como as outras nações. O nosso rei nos julgará, irá à nossa frente e fará as nossas guerras. Samuel ouviu tudo o que o povo disse e o contou ao ouvido de Yahvé. Mas Yahvé lhe respondeu: escuta a voz deles e faze reinar sobre eles um rei. Então Samuel disse aos homens de Yahvé: volte cada um à sua cidade. Eu acho que Samuel já estava cansado, né? Até eu estou cansada já, coitado. Deixa ele descansar, porque assim, quando você encontra um homem bom, justo, fiel, você quer que perpetue aquele governo, aquela forma. E ele já estava vindo de uma fase onde ele julgava, que foi muito bem sucedida, sempre ponderado, sempre ouvindo a Deus, sempre cauteloso. Entra numa nova fase em que eles vão querer imitar os reinados, como é que devem ser. E Samuel não está muito convencido de exercer esse papel, né? O próprio texto nos coloca nas palavras aí do povo, né? Depois que Samuel fala dos direitos, do que vai acontecer com um rei, o que interessa para o povo naquele momento? É alguém que tenha o poder centralizado de maneira que consiga organizar bem um exército e a defesa diante dos inimigos. Esse é o ponto que eles evocam aqui, né? Que vai marchar à frente de nós nas batalhas. Então, dentro dessa situação que a gente já vem acompanhando, né? Desde o tempo dos juízes, mas que não tinha o poder centralizado, tinha aquele que era chamado para liderar no momento. E agora, um poder institucionalizado, a questão fundamental ali era da defesa, né, de defender-se diante dos demais. Nós temos por trás aqui, é bom que a gente, se nunca teve oportunidade de ouvir ou de estudar alguma coisa na história mesmo e na filosofia, sempre que se trata da questão do poder, né, seja ele o poder monárquico, seja ele o poder bélico, da guerra, da armação. Do Congresso, do parlamentarismo, ou o que seja, né, a organização de um Estado, né, com um poder centralizado passa sempre pela discussão qual? Até onde vai a liberdade e até onde a gente tem que se submeter a um poder para que haja organização. Os limites, né? Limites, mas quer dizer o quê? Se você quer um Estado organizado sob um poder centralizado de alguma forma, todos os cidadãos abdicam de um pouco da sua liberdade, que daí vai estar sob domínio daquele sobre representante. leis, sobre impostos, dízimos, sobre essa questão do recrutamento militar e assim por diante, tá? Então essa é a questão aqui, nas entrelinhas, né, que está nessa parte toda. Vocês querem o rei? Querem o rei para que possa liderá-los, possa preservar a nossa liberdade diante dos outros povos? Tudo bem, mas a parte da nossa liberdade a gente vai perder também para quem está organizando o Estado, para poder realmente ser eficiente, senão não tem como. Isso tem que ser bem conversado, né? Isso porque que o padre está falando lembra um pouco Thomas Hobbes, né? Quando ele escreve lá o Leviatã, e aí Deus está alertando. Quem vai assumir é o Leviatã. É uma outra forma, né, de dizer aquilo que Hobbes disse. Quem vai assumir é o Leviatã. Então você vai transferir, você vai assinar o cheque em branco para o Leviatã. E você vai ter que se submeter ao Leviatã e você vai ter que manter e sustentar o Leviatã. Então Deus está mostrando, deixando claro isso para eles, né? Que eles queriam realmente, era organização na defesa, o rei que caminhasse, um rei de carne e osso. Porque Deus já tinha mostrado para eles lá no capítulo 7 que Deus poderia fazer tudo isso. Mas não, eles querem um rei lá de carne e osso, né, que vai caminhar à frente deles na batalha, que vai organizar o Estado. Então é assim, podemos dizer aqui que é uma evolução política de Israel. Eles estão tomando consciência de que eles são uma nação, eles veem as outras nações e eles querem um rei. E no final das contas, Deus mesmo vai dizer para Samuel, eles querem um rei
dá um rei para eles, né? E lembra a fábula da oliveira, da videira, do espinheiro, né? Vocês querem que alguém reine sobre vocês? Vai ser o espinheiro a queimar vocês, em né? todo poder existem os limites, existem até aqui você vai, daqui para frente você para. E eu peço que, na realidade, a gente possa agora, no final desse programa, tentar abstrair, tentar tirar como ensinamento que toda glória ao Senhor precisa também passar um pouco por essas exigências humanas, porque os humanos pedem sempre alguma coisa para poder estar gerenciando, né? E aquele que se submete a isso tem que ter um olho em Deus, se submeter à sua vontade, mas ter também esse jogo de cintura, ter essa vontade, essa bondade de também atender às vontades do povo. Isso não é fácil. Com isso, eu quero agradecer a vocês, Diácono e o Padre Carlos, a presença, o nosso estudo maravilhoso que a gente tem feito aqui de Samuel, e dizer, vamos conhecer mais Samuel. Samuel está se mostrando agora como uma outra forma de liderança, que é o profetismo, e vem muita coisa boa para a gente entender aí. Né? Fiquem com Deus, eu quero só render graças à Imaculada, dizendo salve Maria Imaculada, por mais um programa. E até mais, fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada.